Você vai me chamar de louca. Mas juro que tudo o que vou te contar aconteceu de verdade. E a mulher que destruiu meu casamento dormia na minha própria casa toda semana. Fica até o final, porque o que eu descobri no celular dele vai te deixar sem chão. Meu nome é Camila. Tenho 34 anos. Sou mãe de 2 filhos e por 12 anos. Achei que tinha o casamento que toda mulher sonha. Ricardo era aquele tipo de homem que todo mundo admira. Trabalhador, carinhoso na frente dos outros. Sempre sorrindo. Nas festas, as amigas me diziam: nossa, que marido lindo você tem. E eu acreditava. Acreditava em tudo. A nossa casa era pequena, mas cheia de vida. Fins de semana com um churrasco no quintal. Crianças correndo, música tocando. E Fernanda sempre lá, menos minha melhor amiga desde os 16 anos. A gente se conheceu no colégio. Dividiu segredos. Chorou junto. Comemorou cada conquista. Ela era a madrinha do meu filho mais velho. Esteve do meu lado quando minha mãe ficou doente. Quando meu pai morreu. Foi ela quem me ligou primeiro e ficou 3 dias na minha casa para me dar apoio. Fernanda não era só amiga. Ela era família. E é exatamente por isso que o que aconteceu depois partiu. Meu coração em pedaços. Que eu ainda não consegui juntar todos. Mas antes de te contar o momento em que tudo desabou, preciso te falar de um detalhe. Que eu ignorei por meses e que estava gritando na minha cara o tempo todo. Se eu tivesse prestado atenção naquele jantar de aniversário, tudo teria sido diferente. Mas eu não vi, ou talvez eu não quisesse ver. Foi numa feira comum que a primeira faísca acendeu na minha cabeça. Ricardo chegou em casa mais tarde que o normal e o celular dele ficou virado na mesa, enquanto ele tomava banho. Não era costume meu mexer no celular dele. Nunca fiz isso em 12 anos. Mas aquele dia, não sei explicar por quê. Meu coração acelerou de um jeito diferente. Fiquei olhando para aquela tela escura como se ela fosse me dizer algo. Não peguei. Me levantei e fui fazer janta. Mas durante o jantar, reparei que ele ficou com o celular no bolso o tempo todo, menos até na hora de comer. Isso nunca tinha acontecido antes. Nos dias, comecei a notar outras coisas. Ele estava mais quieto, mais distante. Quando eu tentava conversar, ele respondia com monossílabos. Certa noite, quando já estava dormindo, o celular dele vibrou 3 vezes seguidas. Ele acordou de um salto, menos coisa que nunca fazia, e foi para o banheiro com o aparelho. Fiquei deitada no escuro, com o coração na garganta, fingindo que estava dormindo quando ele voltou. Semanas se passaram assim, eu questionando minha própria cabeça. Você está inventando coisa, Camila. Ele está estressado do trabalho. Mas então chegou o sábado que Fernanda veio jantar em casa. E ali, naquela mesa, enquanto eu servia o prato para todo mundo, vi uma coisa que congelou meu sangue. Rápido demais para ser acidente. Discreto demais para ser inocente. E naquele momento, uma voz dentro de mim disse uma coisa que eu tentei calar imediatamente. Não. Mas essa voz não foi embora mais. Passei 2 semanas me convencendo de que estava ficando paranoica. Afinal, como eu poderia suspeitar da mulher que estava ao meu lado desde os 16 anos? Era absurdo. Era cruel da minha parte até pensar nisso. Mas o corpo da gente sabe antes da mente aceitar. Eu não conseguia dormir direito. Comia pouco. Ficava repassando aquele olhar na minha cabeça como um vídeo em loop. Até que numa tarde de domingo, com as crianças na casa da minha mãe e Ricardo saído para resolver um negócio, eu estava arrumando a gaveta do nosso quarto e encontrei o celular. Antigo dele, menos aquele que ele tinha guardado quando trocou de aparelho.
Estava descarregado. Fui buscar um carregador sem nem pensar muito. E quando a tela acendeu, as mensagens que apareceram mudaram a minha vida para sempre. Não vou te contar tudo de uma vez. Mas posso te dizer que eram mensagens de Fernanda. Muitas. Com fotos. Com palavras que eu não consigo nem repetir. Com datas que eu reconhecia menos datas de aniversário, de feriados. De noites em que ele estava trabalhando até tarde. E a última mensagem era de apenas 3 dias antes. Fiquei sentada no chão do quarto por quanto tempo eu não sei. Meu corpo não respondia. Minha cabeça não processava. E então ouvi a chave na fechadura. Ricardo estava voltando. Naquele momento, tomei uma decisão que mudou tudo. Eu não ia chorar. Não ia gritar. Ia esperar. Ia planejar. Ia fazer uma coisa que nenhuma delas. Mas o que aconteceu quando ele entrou pela porta? Foi algo que eu nunca poderia ter imaginado. E mudou todos os meus planos em menos de 30 segundos. Quando Ricardo entrou, ele estava sorrindo. Aquele sorriso que eu amei por 12 anos. Aquele sorriso que agora me causava náusea. Coloquei o celular antigo em cima da mesa da cozinha. Na frente dele, com a tela acesa mostrando as mensagens. Não disse nada. Só fiquei olhando para ele. Vi a cor sair do rosto dele em tempo real. Vi as pernas tremeram levemente. E então ele fez algo que até hoje eu não consigo entender. Ele começou a chorar antes de mim. Disse que não era o que parecia. Disse que tinha terminado com Fernanda há 2 meses. Que estava tentando encontrar um jeito de me contar. Que me amava. Que as crianças precisavam da família unida. Cada palavra que ele falava era como uma faca nova. Mas a faca mais funda veio do meu próprio celular, que tocou naquele exato momento. Era Fernanda, atendi, e ela, sem saber de nada ainda, falou uma frase que me fez perceber que a traição era muito maior do que eu imaginava. Camila, preciso te contar uma coisa antes que você descubra de outro jeito. Ela sabia que eu tinha descoberto. Alguém tinha avisado ela. E esse alguém só poderia ser uma pessoa. Desliguei o telefone. Olhei para o Ricardo. E pela primeira vez em meses, eu entendi tudo com clareza absoluta. A pergunta agora não era mais como eles fizeram isso comigo. A pergunta era quantas outras pessoas sabiam e ficaram caladas. A resposta viria nos dias seguintes. E ela destruiu relacionamentos que eu pensava que eram para a vida toda. Dias que se seguiram, fui descobrindo, uma a uma, as pessoas que sabiam. A cunhada que via as mensagens no celular do irmão e nunca disse nada. A amiga em comum que uma vez viu. Os dois juntos num restaurante. E achou que não era da conta dela. O vizinho que os encontrou no estacionamento do shopping e pensou: quem sou eu para me meter? Todo mundo sabia. Só eu não. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Não é a traição em si, é perceber que você era única. Pessoa no seu próprio círculo que ainda acreditava em algo que todos os outros já sabiam que era mentira. Eu poderia ter ficado destruída. E por algumas semanas, fiquei. Chorei noites inteiras. Não conseguia olhar para os meus filhos. Por um casamento que estava desmoronando. Mas então, num amanhecer que eu nunca vou esquecer, acordei com uma clareza diferente. Decidi que não ia permitir que essa história terminasse com eu sendo a vítima. Fiz o que precisava ser feito, de cabeça erguida. Sem escândalos, mas com cada detalhe planejado. Ficaram sem o que esperavam de mim, desespero, súplica, um colapso. Em vez disso, encontraram uma mulher que já sabia exatamente o que valia. Hoje, 2 anos depois, olho para trás e entendo que aquele celular antigo, que encontrei por acidente, não foi azar.
Foi a única coisa honesta que aquela casa tinha para me oferecer. E foi exatamente o que eu precisava para começar de novo. Se você está passando por algo, quero que saiba uma coisa. O silêncio deles nunca foi proteção, foi cumplicidade. E você merece gente ao redor que seja do seu lado de verdade. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Isso significou muito para mim.